Olá, meninos! Olá, amigos! Bem-vindos à Escola Dominical. Espero que todos estejam bem, que se encontrem de boa saúde, que se encontrem também com alegria e com amor no vosso coração pelo nosso Senhor Jesus, que é o nosso melhor amigo. Espero também que a escola corra bem, que estejam a fazer os trabalhos de casa. Eu sei que há muitos trabalhos, que tem sido uma experiência muito diferente, mas vocês têm a capacidade que vem do alto, o poder do Senhor Jesus, que é o nosso melhor amigo. E sei também que têm uns pais valentes, que têm estado sempre ao vosso lado a ajudar, uns professores também amigos, e que as coisas vão todas correr bem com o Senhor Jesus. Muito bem. E hoje trago-vos então uma lição da Bíblia que gostaria de partilhar convosco, que fala de algo muito interessante. E, como introdução à história que eu quero dar, eu trago-vos aqui uma experiência da química, em que através de alguns elementos nós vamos aprender uma grande verdade. Vamos lá? Estão preparados? Então, vamos ver essa experiência. E então, que tal? Eu vou dar um curto sumário, uma curta explicação desta experiência que vimos há pouco. Esta experiência tem 3 intervenientes. Sou eu e és tu, é o pecado e é o terceiro, o Senhor Jesus. Eu e tu fomos criados puros à imagem de Deus, conforme à sua semelhança. O nosso propósito é glorificar a Deus e Deus criou-nos com um seu plano de amor maravilhoso. Mas há algo que corrompe, há algo que separa, que é aquela palavra que tu às vezes ouviste já na igreja, que é a palavra pecado. E o que é o pecado? Muito simplesmente, o pecado é quando eu decido fazer aquilo que acho bem, de acordo com os meus sentimentos, aquilo que eu acho, mas que não é aquilo que Deus diz na sua palavra e que fere e que magoa os outros. Por exemplo, o que é o pecado? O pecado é quando eu decido desobedecer. Quando eu decido desobedecer à mãe, ao pai, ao professor, a um superior, à tia, à avó. A desobediência é pecado. É pecado também quando eu decido mentir, decido dizer coisas que não são verdade. Deus é a verdade e a mentira não agrada nada a Deus. Também é pecado quando eu decido magoar os outros, fazer troça, gozar, inferiorizar. Deus não gosta. Deus manda que nós nos amemos e estimemos uns aos outros. Também é pecado quando eu decido ser egoísta, quando eu só penso em mim, quando eu quero tudo para mim e não partilho. Então, o que é que o pecado faz? O pecado cria como que manchas, como que nos torna sujos e nos envergonha perante Deus. E o pecado até cheira mal. Mas Deus, Jesus, Ele tem todo o poder para perdoar todos os pecados. E se nós formos à sua presença, porque fazemos coisas más, mas quando fizemos coisas más, vamos à sua presença
pedimos humildemente perdão, o Senhor Jesus tem o poder para nos perdoar e nos meter outra vez limpinhos, conforme a beleza inicial que Ele criou para nós. Ora bem, a história de hoje que eu preparei aqui para vocês fala de um homenzinho torto, que andava no caminho torto e que vivia de uma maneira torta. Mas um dia a palavra de Jesus encontrou, a Bíblia, a verdade de Deus e tudo o que era torto. Jesus endireitou, sim, tudo o que estava tão torto, caminhos tão tortos na vida daquele homem, Jesus tudo endireitou, explicando o seu plano e a sua palavra. Então, vamos ver. Zaqueu encontra Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, 1 a 10. Jesus encontrou muitas pessoas e fez coisas maravilhosas durante os seus 3 anos de ministério. Um dia, Jesus encontrou um homem de estatura pequena e que se chamava Zaqueu. E há 2 coisas que precisas saber sobre Zaqueu. Primeira, ele era rico. Segunda, ele era baixo. Zaqueu era rico porque fazia batota, cobrando mais dinheiro de impostos às pessoas do que deveria. E por essa razão, quase ninguém gostava dele. Quando Jesus ensinava, muita gente vinha ouvir o que ele dizia. Zaqueu também queria vê-lo. Ele ouviu falar das coisas espantosas que Jesus tinha feito. As ruas enchiam-se de pessoas para ouvir Jesus e a curiosidade de Zaqueu aumentava cada vez mais. Zaqueu tentava encontrar um bom lugar onde pudesse ver Jesus, mas era demasiado baixo para conseguir ver Jesus com tanta multidão à sua frente. Ele bem que tentava furar por entre as pessoas e até saltar, mas nem sequer conseguia ver um pouquinho de Jesus. As pessoas eram muitas e bastante altas. Finalmente Zaqueu encontrou uma solução. Ele correu para um lugar onde Jesus possivelmente iria passar. Encontrou uma grande árvore chamada sicômoro e subiu por ela. Mas depois Zaqueu começou a sentir-se nervoso. É que Jesus estava a andar mesmo na sua direção. Ele estava, Zaqueu, como que preso a um grande ramo de uma grande árvore e Jesus avançava e olhava para ele. E Jesus parou mesmo ao pé daquela árvore e olhou para cima onde estava Zaqueu. Jesus sorriu para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Imaginem só como Zaqueu ficou surpreendido ao ouvir aquilo. Jesus queria vir à sua casa. Zaqueu desceu rapidamente daquela grande árvore e foi guiando Jesus no caminho que conduzia à sua casa. Ele estava tão contente. Mas ao verem isso, todos criticavam, especialmente os líderes religiosos que diziam: como é que este Jesus, que ensina a lei, pode ir comer à casa de um homem pecador como é Zaqueu? Os líderes religiosos estavam certos numa coisa. Jesus estava a comer com um homem pecador. Mas Jesus foi visitá-lo para lhe ensinar a verdade do reino de Deus e mostrar-lhe como Zaqueu poderia servir, amar e obedecer a Deus. E muitos dos líderes religiosos importavam-se mais com a sua reputação, isto é, com aquilo que os outros pensavam deles, do que mostrar o amor de Deus aos outros à sua volta. Zaqueu entendeu que ele estava a pecar por roubar dinheiro às pessoas. Zaqueu sentiu uma grande pena no seu coração e arrependimento por aquilo que tinha feito. Depois de receber o amor de Jesus e o seu perdão, Zaqueu disse assim a Jesus: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e a todos os que roubei eu vou restituir-lhes 4 vezes mais. Jesus perdoou o pecado de Zaqueu e disse: hoje a salvação chegou a esta casa.
Naquele dia, Jesus mostrou o grande amor de Deus por Zaqueu e transformou-o. E não há nada mais poderoso do que o amor de Jesus. E o nosso versículo de hoje diz o seguinte, conforme 1 de João, capítulo 1 e versículo 9, e diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, que é Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que maravilhoso amigo é o nosso Jesus. Que bom amigo que é o nosso Jesus. Assim como Zaqueu pediu perdão a Jesus e recebeu com alegria em sua casa, nós também podemos pedir perdão a Jesus sempre que fazemos coisas que lhe desagradam, que não agradam o seu coração, que causam os outros tristes à nossa volta. Podemos fazer isso e pedir a Jesus também que fique contente de estar em nossa casa e que Jesus entre e que faça a sua morada, a sua habitação em nós. Vamos então fazer uma oração, lembrando-nos de alguma coisa feia, alguma coisa triste que fizemos. Vamos então trazer isso a Jesus e pedir que Ele nos ajude a ser pessoas segundo o seu coração e que lhe possamos dar sempre toda a glória. Vamos então? Senhor Jesus, eu gosto muito de Ti. Tu és o meu melhor amigo e sei que Tu também gostas muito de mim. Ajuda-me, ó Deus, a fazer e a decidir e a ter atitudes que Te agradam, Senhor. Que eu possa ser um menino, uma menina, uma pessoa, Senhor, segundo o Teu coração e andar sempre na Tua vontade. Desculpa, Jesus, quando eu faço algo e fiz algumas coisas, Senhor, que não Te agradam. Ajuda-me, Senhor, a fazer as coisas melhor. Eu me arrependo e eu peço a Tua ajuda. Em nome de Jesus, eu oro, agradecida, porque eu sei que Tu nos vais ajudar a todos. Amém. Muito bem, que grande amigo é o nosso Jesus. E eu tenho a dizer-vos que gostei muito de estar aqui convosco. Já tenho muitas saudades vossas, mas sei que há boas notícias e que em breve, quando o Senhor assim quiser, assim designar, nós iremos então estar todos juntos, estar todos celebrando o nosso Deus. Até lá! Eu desejo-vos a continuação de uma boa semana, cheia de alegria, cheia de bons estudos, que tudo corra bem, em nome do Senhor Jesus. Um grande beijinho e até breve. Tchau! Lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, nele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, nele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava o meu rostinho, o meu pezinho, a minha mão, o meu corpo todo. Mas se o mal faz uma manchinha, eu não vou esconder nada de Jesus, pois só ele pode deixar o meu coração limpinho outra vez. O sabão!